Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área! Bom dia, Anderson! Bom dia, boa tarde ou boa noite, como vai? Como vão a todos? Pegadinha do malandro, ele já caiu, gente. Tropeirão Cast começando, meti um bom dia ali, opa, gaguejou. Isso não estava escrito na pauta, né, meu irmão? A gente fica preso na pauta, né? Sai do roteiro, morre. Igual telemarketing quando sai do roteiro, morre. Tá de férias já, meu filho? Tô. Por quê? Me explica aí, tá de férias não? O Campeonato Brasileiro acabou, as competições acabaram, mas os clubes estão com os bastidores bem animados, assim, principalmente o Cruzeiro e Atlético, assim, que por motivos distintos estão bem movimentados, assim, nesse fim de ano, assim, que normalmente é uma época de baixa de notícias, pelo contrário, está sendo um mês bem animado de notícias. Quinta-feira é o dia que a gente publica o Tropeirão. O Campeonato Brasileiro terminou no domingo passado, com a queda do Cruzeiro, e com menos de uma semana o cara já tá reclamando. É isso aí! Tropeirão Cast na área! No episódio número 17, o episódio de hoje, nós vamos falar mais uma crise no Cruzeiro? Gente, acabou o Campeonato Brasileiro domingo, fizemos um episódio especial já na segunda e já tem mais crise no Cruzeiro. Tu vai saber tudo no episódio de hoje do Tropeirão Cast. E Galão falando em reformulação, e saída de Luan, saída de Elias, saída de Giovânio, Mancini e a grande bomba da semana. E não vamos começar com o Galão só por causa disso. Sampaoli no Atlético, Anderson? Então. Não adianta não. Mas só daquela. Com uma frase. Sampaoli no Atlético, Anderson? É o que tá contando a história aí, né? Vamos ver se ela vai concretizar. Ai, nada como um dia depois do outro. Depois da tempestade de domingo, a tristeza de fazer um Tropeirão Cast chateante, né? Com a queda do Cruzeiro. A gente já tá na quinta-feira rindo adoidado. Sampaoli no Atlético? É isso mesmo, você vai escutar mais aqui. Nós vamos conversar bastante sobre hoje. E o América? Tem alguma novidade para o América para a gente falar agora do Tropeirão Cast? Tem sim. O América já tá preparando o elenco para 2020 e já tem renovações. O elenco de 2019 já está praticamente mantido, mas já tem novidade, inclusive já tem contratação nova no pedaço. Então, bora começar o Tropeirão Cast e lembre-se, bota lá no seu agregador de podcast favorito, Castbox, o Spotify, Deezer, Google Podcast, você que escolhe. O importante é estar sempre servido de Tropeirão Cast. Todas as quinta-feiras nós colocaremos o Tropeirão no seu prato e nos seus ouvidos, e tendo alguma coisa especial, fechando com o Sampaoli, a gente para as máquinas e faz um Tropeirão Cast. Fechado, Anderson? Fechado. Então, beleza, vamos torcer para fechar com o Sampaoli. Tô de ironia, né? Vocês já notaram. E contato com a gente, conversa com a gente, manda seu e-mail, manda seu Twitter, tropeirãocast@gmail.com, tropeirãocast sem o tio. E no Twitter, @tropeirãocast. Simbora, Anderson. Simbora. Toca o sino. Falamos demais do Cruzeiro essa semana. Vamos começar pelo Galão e a grande bomba. É o momento mais eletrizante do Atlético na temporada? A contratação de Sampaoli. Já contratou ou não? Não.
Vamos contar a história. Vamos contar a história. Jorge Sampaoli se desligou oficialmente do Santos essa semana. Palmeiras está negociando. E por fora apareceu o Clube Atlético Mineiro demonstrando interesse no técnico argentino para comandar o seu elenco em 2020. Vamos lá, mas primeiro nós vamos voltar um pouquinho e explicar. O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, confirmou com o Wagner Mancini, que foi contratado só para fechar o ano, né? Salvar o time do rebaixamento, etc., para terminar a campanha do Brasileiro de forma mais digna. Não continua no Atlético. Já foi confirmado, já agradeceram ele, já dispensaram ele, etc. O Wagner Mancini vai procurar a sua vida. Passa no RH, leva a carteira. Isso, exatamente. E não esquece de pegar o peru de Natal lá no pessoal da cantina. No caso do Galo, vai ser o Frangão, né? Que tem uma empresa lá. Olha, isso aí, caça confusão. Aí vem aquele e-mail, quero ver você responder. Não, mas é o Frangão que eles dão lá, né? Da empresa que patrocina o time lá. Sem merchan. Sem merchan. Por enquanto, sem merchan. Senão a gente vira o Neto e vira o Milton Neves. Milton Neves, segue. Chega de jornalismo raso no esporte. Nesse meio termo, aí o Atlético apareceu como interessado no Sampaoli, só que a pedido do Sampaoli está beirando a casa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, assim, e o que pode inviabilizar. Entretanto, todavia, contudo, o Atlético pode ter um auxílio de um grupo de investidores, capitaneado principalmente pelo seu parceiro maior, o Banco BMG, que está investindo pesado. Inclusive, o BMG fechou uma parceria com o Barcelona e quer promover em 2021 um torneio com seus patrocinados mais o Barcelona, Corinthians, Vasco e Atlético. E parece-me que o BMG está se movimentando com outros parceiros, a MRV, que são empresas mais ligadas ao Atlético, que os presidentes são conselheiros do clube, o caso Ricardo Guimarães já foi presidente, etc., para começar a fazer o reforço do time, visando a inauguração do estádio entre 2021 e 2022. Então, já tem um projeto em andamento para o Atlético começar a reforçar o time, criar um projeto de médio e longo prazo para 2021, 2022, para inaugurar o estádio com um time muito forte, muito competitivo. Para isso, o argentino Jorge Sampaoli está sendo ventilado. Se encaixaria com uma luva, entendi. Porém, a possibilidade do Sampaoli vir, ela é muito pequena, vamos ser realistas para o torcedor atleticano, porque o Palmeiras já está negociando há algum tempo. Neste momento, o Palmeiras tem mais bala na agulha financeira para poder trazer o Sampaoli, inclusive em questões de elenco. A saída dele do Santos foi justamente porque o Santos não estava oferecendo um elenco mais poderoso para ele. Ele pediu 100 milhões de reais em contratações esse ano. O Santos não gastou nem 30. Foi bem menos assim. E ainda assim ele conseguiu ser vice-campeão brasileiro com o Santos, com um elenco muito, teoricamente, inferior ao do Palmeiras. E poderia ter batido de frente com o Flamengo. Então a campanha do Santos foi muito boa em condições normais, com 74 pontos, o Santos poderia ter sido campeão brasileiro, se a pontuação do Flamengo tivesse sido absurdo de alta, né? Mas o sonho atleticano, ele existe, mas não é para o atleticano ficar assim, entusiasmado demais, porque há uma diferença de valores assim, muito grande porque o Atlético pode pagar hoje, a não ser que realmente esses parceiros comerciais do clube vão lá e coloquem dinheiro para trazer o argentino, mas não vai adiantar nada. Você pode trazer um técnico de 1,5 milhão de reais se você não conseguir reforçar o elenco. Então, assim, tem que ter parcimônia na coisa. E parcimônia, tem que ter vergonha na cara. Amigo ouvinte do Tropeirão Cast, eu vou lá e me deparo com essa notícia. Mando via Zap rapidinho pro meu parceiro antes. Tá sabendo? Tô. Você tá de brincadeira, isso é balando de ensaio, irmão.
Não, ô, o trem parece sério. Que sério, meu filho. E os bate-boca no Zap Zap entre eu e o Anderson são melhores que o Tropeirão Cast. A gente não grava em áudio para não virar, para não dar tormento e virar e um usar contra o outro no tribunal. Mas isso é um balão de ensaio danado, né? Isso é bom para valorizar o passe do São Paulo. Vamos fazer uma Isso, continha. Pode falar, brother. isso é coisa de empresário, É né? O empresário, lógico. ele viu que ele ganhou status no Brasil, então ele começa assim, ele começa. Aí quem vive disso, quem é da imprensa, assim, acaba comprando isso. Uns compram por inocência, mas a maioria, aí a gente tem que fazer uma meia-culpa por ser jornalista, compra por malícia mesmo, assim, para gerar audiência, buzz, clique Bus. no site, é, barulho na rede social. Aí o torcedor fica entusiasmado, começa a gerar expectativa, ou seja, você acaba atraindo a audiência de volta para você. Então, É, assim, eu acho assim que é uma falta de respeito e pouco caso com o cliente. E ludibriar, mentir para o cliente, tá errado. Então, assim, vai trazer o São Paulo. Não, existe a possibilidade. E aí o Atlético se ganha visibilidade, o São Paulo ganha o triplo de visibilidade, é ótimo para negociação do São Paulo com o Palmeiras. E aí, quando você faz uma conta simples, são 1 milhão de salário, digamos. Vezes 12 meses, uma temporada, 12 milhões. 100 milhões de investimento. Ok, 112 milhões. Mas se você está contratando 100 milhões de investimento, quanto que é o salário desses caras aí? Vamos dizer que vai dar na casa dos 20 milhões por ano. Essas contratações com base no 100, né? Porque você tem que pagar o salário desses caras. Então, 12 com 100, 112, 132 milhões. Uhum. Eu não estou contando o salário atual do elenco. Tá de brincadeira, né? não, sem dúvida. Sem dúvida. E tem outra coisa, no caso de São Paulo, assim, essa conta ela ficaria um pouco mais inflada, caso ele visse, porque ele não abre mão da comissão técnica dele, ele tem um staff dele. Ou seja, os 12 é só do salário dele, não da patota, né? Porque ainda tem, porque ele pede um valor dele, mais um valor X, que soma os dois, é o salário dele, mais o Ele da paga o comissão. staff. É como se Ele fosse uma paga. pessoa. Você tá pagando pra pessoa jurídica do São Paulo que repassa pros caras Isso, lá. exatamente. O São Paulo é como se fosse uma empresa que ele É uma vai e paga os empresa. caras assim. Aí ele não abre, só que ele não abre mão dessa patota dele, assim, de levar a comissão dele, que levou lá para a Espanha, para o Sevilha, ele trouxe para o Santos, lá na Universidade de Chile, Laú, ele levou também, a seleção argentina. Então, assim, ele já anda com os caras, não tem jeito. Então, é um pacote. São Paulo não é só o São Paulo, é um pacote. Não, tudo bem. Vou fazer a pergunta para você e já vou respondendo. Vale? Claro que vale. Quem fez o time do Santos mais ou menos ser o vice do Campeonato Brasileiro, o cara é bom. A pergunta nem todo mundo tá pronto pro bom, né? Por mim, eu É, queria ir pro Caribe todas as minhas férias. é Não dá mas pra não ir, dá, cara. Não dá não pra ir, dá. não dá pra ir, não. Então, mas Não, assim, o que você tem eu que vou te fazer? Você dar tem um que ganhar mais dado. dinheiro. Vou te dar um dado que torna a notícia da vinda dele mais um balão de ensaio assim e impossibilidade dentro das pretensões dele. Se ele estava brigando com o Santos para ter um percentual de TV maior que o do Atlético, inclusive, ter mais visibilidade por estar num centro maior que São Paulo, o caso de São Paulo se vir para o Atlético seria um pouco mais inviável, porque o Galo está pretendendo, de orçamento para o ano que vem, gastar 20 milhões de reais em contratações. 20 milhões. Tá faltando E assim, 80 só. só tá faltando 80, Ah, assim, não. que quer Mas o buscar 3, parceiro lá 4. aparece o Messias do dinheiro e brota a grana. Ah, não, eu vou emprestar. Emprestar a fundo perdido, a juros irrisórios. Começa a fazer esses trem. Vai Balela. dar errado. Vai dar errado lá na frente. E aí Balela. não dá retorno. Sabe por que é balela? Porque já aconteceu isso. Quando o Ricardo Guimarães foi presidente do Atlético, ele abriu o cofre do banco dele Sim, mas e falou voltou. assim: pode pegar, Galo. Pode pegar quando você quiser. O Atlético está pagando dívida de bancária com o ex-presidente dele até hoje.
Não, isso aí é... Banco, assim, cara ouvinte, banco bonzinho não existe, não. Tem sim, o banco imobiliário. Banco é o Mas dava Manop, briga, dava né? briga, dava briga, dava É, briga. Dava briga, ainda. assim. De bonzinho, o banco imobiliário não tinha nada. Então, assim, se você está prevendo um orçamento de 20 milhões de reais em contratações para 2020, assim, então seu time vai ser ali meio de tabela de novo. Talvez você pode encontrar um outro jogador que seja mais diferenciado, igual o Luan tá de saída, então assim, talvez vai dar um alívio no caixa. Já teve algumas saídas, né? Giovani, Elias. Mas É, não é uma venda que enche caixa, né? É uma venda que suaviza o gasto. você diminui o custo, É. você não enche o cofre. E aí eu não vou nem chamar isso de venda, né, cara? Isso não é venda. O cara fala assim, Né? não, vai para lá e eu tô com menos custo. É racionalização de caixa, eu acho que é uma palavra, um conceito legal. É uma pena. Aí você perde qualidade técnica, ainda que os caras não estejam mais no seu auge, mas, nossa, beleza. Tem que vender, moleque, né? É, Essa discussão nós é vamos a ter ao outra. longo dos próximos. É a outra previsão, inclusive, assim. O Atlético está pretendendo vender 100 milhões em jogadores no ano que vem para fortalecer o caixa e aliviar a folha, que até agora o Wilson, que é goleiro, já foi embora, que só veio por 3 meses para dar uma mão com a ausência do Vitor, né? Tá machucado. O Luan viajou para o Japão, já tá para fechar lá com uma equipe japonesa da J-League, da segunda divisão da J-League, né? Do futebol japonês. O Elias, que estava negociando desde o ano passado, o contrato dele acaba em janeiro, não vai ser renovado. O Giovani, que veio com contrato até o fim deste ano, também não vai ter o contrato renovado. O Giovani não entregou nada. Então, assim, É uma o pena, Atlético mas está começando a limpar. eu acho que, assim, além dessa piada chamada Sampaoli, pô, adoraria queimar a língua, mas o fenômeno Ronaldinho Gaúcho, ele não vai cair duas vezes no mesmo século no Atlético, né? Então, vamos Não. devagarinho. Se brotar, não, eu vou bancar a grana. Poxa, vai vir um cara, vai vir um investimento, e aí você fala assim, tomara que entrega, mas assim, é complicado. Né? Estamos construindo estádio, tem um bocado de coisa acessória para construir. Não, é o dinheiro lá. Então, eu acho que vai devagarinho, vai na fé que vai dar certo. Mas esse trem de São Paulo é só piada, é só para encher de clique site de esportes. Não. Exatamente. Assim. Então, você vê que na hora que você lê os textos, as matérias, assim, é aquela coisa assim, meio tímida, né? Só coloca na condicional, não é uma coisa. Ninguém crava nada assim. Só para o cara lá abrir o site mesmo e girar clique mesmo. Assim. Não tem jeito, assim. Não Mas, estava nem. assim, Não a estava nem gente. na pauta do tropeirão, aí brotou, eu falei, mentira, não vou ter que falar disso. Mas vamos orar, é bom falar para até a gente esclarecer o torcedor. Assim, essa é a época que os caras tentam falar a verdade, mas também tentam te enganar. Não, bastante. É Eu uma acho que época a muito gente tem que difícil. falar, a gente fala muito de sondagem, de rumor, é legal, bacana, dá uma expectativa, mas a gente tem que falar de quem assinou e quem não assinou, né? Então, agora nós demos a informação aqui da saída do Elias, que estava no Clube desde 2017, do Giovani, do Wilson, do Luan, que já está praticamente certo a sua saída também. Além do Wagner Mancini também, que já foi, então já foram aqui. O Wagner Mancini técnico, o Luan, o Wilson, o Giovani, o Elias. Já são 5 baixas nesse elenco. Provavelmente vai ter a sexta com o Leonardo Silva, que ele não deve renovar mesmo. Eu acho que Agora... ele deve virar executivo. a ideia é virar executivo, assim, mas é que ele estava ainda com uma esperança. Ele ainda tinha uma esperança de jogar outro Campeonato Mineiro, mas eu acho que o Atlético vai ser racional e vai agradecer pelo serviço, vai dar um trabalho burocrático para ele lá no clube. Não, ídolo tem que ser bem tratado. Claro, sempre. Não é fazer igual o Palmeiras fez com o Fernando Praz. Não, horroroso. Mas vamos lá. Meu amigo, alguma outra novidade sobre o Galo para a gente mudar de página?
Tem. Só para a gente encerrar o Galão aqui. 2020 o Galo vai voltar a jogar no Mineirão com frequência. O estádio número 1 do Atlético 2020 vai ser o Mineirão. O clube já estava namorando, negociando com a Minas Arena o retorno do Alvinegro ao Gigante da Pampulha. Agora está confirmado, cravado, Independência, que era a casa do Atlético, vai ficar em segundo plano para jogos menores ou quando tiver evento no Mineirão e as datas não coincidirem. Mas o estádio oficial do Atlético em 2020 vai ser o Mineirão. Então a torcida do Galo vai voltar a frequentar a Pampulha com mais frequência. Ok, ótima notícia e triste pro... Eu sou muito simpático com Independência, sabe? Eu gosto muito do tropeiro ali da avenida, da rua Pitangui ali. Vamos seguir? Toca o sino? Toca o sino. Toca o sino. Bora falar da novela mexicana Lo Cruzeiro. Meu Deus do céu, cara. Eu tô aqui com os sites abertos. É um vexame atrás do outro. Pode começar. Conta essa novela aí, que enquanto isso eu vou ali no banheiro. Então tá. Vamos já que é pra fazer essa coisa que eu ia fazer lá no banheiro, você faz aí pra mim. Vamos recapitular então. Primeiro a gente tem que lembrar. Após o jogo da queda contra o Palmeiras no domingo, quem foi para a entrevista coletiva? Zezé Perrella. Não, de Camargo, não? Não, esse é Perrella. Perrella. Continue. Não quero interromper você. Ele foi lá, deu a cara a tapa, prometeu que ajudaria o Cruzeiro da forma que fosse, etc. O Adilson Batista, todo aquele discurso emocional, etc. Papinho de Messias. Jogou porcaria no ventilador, jogou merda no ventilador, acusou a diretoria de uma série de despautérios, falou sobre os desmandos, problemas financeiros, altos salários, problema na administração, fez uma série de acusações assim. Aí Zezé Perrella falou: eu quero continuar no cargo de gestor de futebol em 2020. Essa semana ele se licenciou do cargo de presidente do Conselho Deliberativo, que ele é o presidente, né? Uhum. Ele ia se dedicar exclusivamente à função executiva. A função executiva de futebol. Isso aí. Para começar a ajudar a montar o time da Série B, ajudar a pagar salários, buscar parceiros, etc. Só que Wagner Pires de Sá, presidente do Cruzeiro... Explica para o ouvinte quem é Wagner Pires, porque a maioria não deve nem saber quem é. Wagner Pires de Sá é o presidente eleito do Cruzeiro em 2017, que entregou o clube para o Itair Machado gerir, porque ele era conhecido como rainha da Inglaterra, sem nenhuma atuação de fato do clube. Assim. A pessoa cruzeirense mais ausente no ano do rebaixamento. Continue. Exatamente. Ele foi tão ausente que ele não teve coragem de dar entrevista, de ir a público no dia do rebaixamento. Ele saiu do estádio antes de todo mundo, tanto que o Perrella que deu uma entrevista, assim. Ele se comportava de uma forma totalmente omissa, ainda se comporta, mas a sanha por poder continuou cutucando ele, porque em momento ele chegou a cogitar renunciar ao cargo para acelerar o processo. Nós até comentamos que os vices de futebol, os vice-presidentes dele, não queriam largar o cargo. Aí, numa reviravolta, Wagner Pires articula internamente, pede a saída do Perrella da gestão de futebol, nomeia um ex-vice-presidente do Cruzeiro, na época do Gilvan, de Pinho Tavares, para assumir o cargo. Os dois vices vão assumir a diretoria executiva e o outro a diretoria das categorias de base. O Perrella sai dando entrevista, disparando para tudo pelado, chamando o Wagner Pires de biruta de aeroporto, que é sem direção nenhuma. Depende para onde o vento está soprando. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, assim, uma articulação interna daquelas que a gente vê em roteiro bem ruim, de filmes lado B, bem ruins, assim, ou no nosso Congresso Nacional, se a gente quiser fazer a comparação direta, assim, mostra o buraco que o Cruzeiro está, infelizmente, assim. Então, o Cruzeiro pode ficar sem o Adilson Batista, que ele está em reunião. Então, assim, se até o final do tropeiro já sair o resultado da reunião, a gente fala aqui, mas, por enquanto, ele está em reunião.
mas dificilmente o Adilson fica. Porque Lógico, quem bancava o Adilson era o Perrella. O cara que bancava o Perrella, ou seja, o Adilson já era. E aí, não, vamos dar uma voltadinha aí, porque entre segunda-feira que nós fizemos o tropeirão especial da queda do Cruzeiro, Itaí Machado deu entrevista, Wagner Pires deu entrevista, o Perrella deu entrevista hoje, Rafael, o baita goleiro reserva do Cruzeiro, foi-se embora. Ezequiel tá voltando pro Botafogo e teve oferta de não sei o que de jogador e o Botafogo falou: você tá doido, tô pulando fora. Explica pra gente isso tudo aí rapidinho, cada um desses itens aí. Vamos lá. Itaí Machado, o Cruzeiro, realmente a gente tem que fazer um dia do Cruzeiro Gate mesmo, assim, porque vazou outro áudio misteriosamente. As pessoas que vazam informações. Eu não sei pra que grava a PQP do áudio. Gente, se você quer que sua vida se torne um inferno, não fica falando em áudio no WhatsApp, não fica registrando, não. Político custou aprender isso e os caras do futebol não aprenderam até hoje. Nós temos assim, vamos lá. Vazou. O Itaí acusando todo mundo que poderia apaziguar o clube quando ele estava lá. Que o Perrella foi culpado da sua saída, sendo que, aí se a gente voltar lá no tempo, que quem trouxe para o futebol o Itaí Machado foi justamente o Zezé Perrella, quando eles eram amigos, ele no Ipatinga, aqui, o Perrella Cruzeiro, eles eram parceiros, trocavam jogador, etc. Então, assim, não tem santo nessa história, não. Agora é só no Cibica. Vazou outro áudio. Aí, infelizmente, assim, aí o negócio repercutiu, ou seja, o Cruzeiro vive mais no disse-me-disse do que de ações práticas. Até agora, ninguém fez nada. Está prevendo como vai ser. Aí, o Wagner Pires também deu entrevista. Praticamente só sem TV. Vai ficar com 10 milhões de reais. Aí, o Wagner Pires deu entrevista também. Aí, falando... Mas deu entrevista na casa dele. Inclusive, ele nem deu entrevista... Nem no clube foi. Deve ser mais confortável. Provavelmente, assim. Falando de todas as dificuldades, explicando assim como está sendo difícil conduzir, que a folha salarial do Cruzeiro assim é alta, mas era tudo que eles estavam prevendo para tentar levar o clube a outros patamares, aos títulos, etc. Assim, mas em momento algum ele explicou como que é esse buraco de caixa que o clube tem, os desmandos internos, a sua ausência no momento de explicar para a torcida, já que você é o mandatário do clube, vai lá e põe a cara a tapa e fala assim, torcida, me desculpa, não sei o que e tal. Pedir desculpa 2 dias depois, uma entrevista em casa, escolhendo a emissora que vai entrevistá-lo, é fácil. Aí fica fácil. Aí ele falou que ia renunciar. Falou, acho que eu vou abandonar o cargo, etc. Assim. Mas numa sanha de poder, como eu já tinha dito, resolveu se abraçar o cargo mais uma vez e puxou o tapete do Perrella para quê? Para ele tentar ficar até o fim do mandato, que é no fim do ano que vem, evitar que como o Perrella se licenciou do conselho, para evitar que haja a reunião de afastamento dele, ou seja, ele está tentando se apegar de todas as formas que ele ainda acredita que possa reverter a situação. Só que ele não tem mais crédito interno ele não tem, externo nem se fala. Quem vai confiar num presidente omisso como esse que deixou 2 pessoas, Itaí Machado e Zezé Perrella, conduzirem o clube da forma que queriam? A terceira e última coisa, um dos poucos que se salvaram na temporada do Cruzeiro, o lateral direito Orejuela, já tem 3 clubes brasileiros que estão atentos ao seu futebol. Vai ter que bancar uma grana muito grande o Cruzeiro para poder puxar. Ele é disparado o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. Porque o Cruzeiro tem até... Hoje são 12. Eu acho que essa semana é o prazo final para o Cruzeiro pagar 1,5 milhão de euros para o Ajax da Holanda para comprar os 50% dos direitos econômicos dele que o Cruzeiro tem preferência para comprar. Só que Orejuela já está muito valorizado, então já tem 3 clubes que estão de olho nele assim, e como o Cruzeiro está com necessidade de dinheiro, o Cruzeiro pode até pagar 1,5 milhão de euros,
mas é bem possível que possa acontecer uma revenda dele para fazer um pouco de caixa. Nos próximos dias, essa semana ainda, como está acontecendo As a mudanças. dor do rebaixamento, os torcedores estão sofrendo, estão absorvendo a coisa ainda, é possível que nos próximos dias nós tenhamos notícias assim da venda de vários atletas assim, inclusive os veteranos. Talvez já começar, os empresários já devem estar articulando. O Fábio falou que topa reduzir o salário, o Thiago Neves também falou que topa reduzir, mas tem que ver se a torcida vai topar ou não. Mas, por enquanto, ainda o restante do elenco tem silêncio ainda, então eles vão permanecer por um bom tempo. Então, e aí, para mim, o Cruzeiro já está meio azeitado. Para mim, a pior notícia do Cruzeiro na semana, porque essa falação de Perrella, Itaí e Wagner, junta tudo, bota na meia, meu filho, ó, joga longe, que não vai fazer diferença nenhuma, foi a saída do Rafael, goleiro reserva do Cruzeiro. E aí eu vou botar para você explanar. Um goleiro velho, mais respeitado como o Fábio, mas tá velho. Pela pancinha dele, a gente sabe que ele já tá velho, mas respeito ele, o que, cara, assim, ó, até quando você aguentar, fica aí. O problema é que você perdeu um regra 2 de altíssimo nível. O Rafael, ele seria naturalmente, o Rafael tá com 27 anos, e assim, esse tempo todo ele sempre fala, não, o Fábio vai aposentar, etc. O Rafael é o seguinte, eu tenho uma defesa a favor dele, assim, que o Fábio é ídolo, o Fábio é o jogador com mais jogos na história do Cruzeiro, com mais de 850 jogos, etc. Está na história, carregou o clube em vários momentos, assim, ainda coisa. Mas acho que está faltando o Fábio, assim, aquele momento de conseguir passar o bastão. O Fábio poderia ser, desde esta temporada, o reserva do Rafael, dando aquele suporte, incentivando na hora que o momento... E o Fábio iria jogar, seria bom. Em alguns momentos, assim, daria para fazer um revezamento assim. Em 2015, quando o Fábio machucou o joelho, ele ficou um bom tempo fora, o Rafael entrou, assumiu a titularidade, muito bem, por sinal, muito bem em 2015 e 2016. Ele fechou o gol, só que o Fábio, acho que aí que tá, você vê que às vezes a pessoa pode ser ídolo que for, mas o dia a dia que ela demonstra às vezes o caráter, assim. O Fábio forçou o seu retorno. Começou a falar muito através da imprensa, pressionava, que tinha que voltar. Aí no primeiro vacilo que o Rafael deu, o Mano foi lá e achou o motivo para fazer a troca de novo, assim. Então foi uma pressão desnecessária, assim, que não foi legal. Ele poderia já ter sido um pouco mais humilde, como ele sempre diz ser, né? Mas eu acho que não foi legal. E agora, nesse momento, ele também poderia ser de aceitar que o tempo dele está passando e passar o bastão. Ele é ídolo, não sei o quê, pode continuar, mas eu acho que ser o titular hoje não está mais para o Fábio. E goleiro ele é uma posição que tem uma relação de status, né? Você consegue jogar não estando na plenitude física. Se você tiver um sistema defensivo bom, você esconde um goleiro irregular. E assim, o sistema defensivo do Cruzeiro tomar seus gols, mas não era horroroso, os zagueiros, aquela coisa toda, dá para dar uma enganadinha, e o Fábio tá jogando, tá? E se bobear, sem o Fábio seria pior, sabe? Assim, não, botasse não tô falando do Rafael, não. Com outro goleiro, assim, o que eu acho que o Rafael demorou a sair, sabe? Eu acho que eles têm que ser um pouco mais arrogantes com a sua própria carreira e falar assim, ó, primeiro eu tenho que me interessar por mim. E depois, se o time se interessar por mim, a gente faz um casamento. Porque o nível do Rafael é para jogar em time grandioso. E vai lá pro Grêmio, né? E, com certeza a vaga é dele e caixa. O Grêmio, e vai virar ídolo. No Grêmio vai ser titular, porque o Paulo Vitor, que foi o titular esse ano, é um goleiro mediano para baixo. Médio, o mesmo goleiro do tamanho do Grêmio. O mesmo aconteceu no revezamento com o fim da carreira do Rogério Ceni. Um lá ficou esquentando o banco. Na hora que o bicho pegou, mas com um sistema defensivo horrível. Prejudicou. Como é que é o nome do goleiro? O Renan Ribeiro?
Não, o outro. O Denis? O Denis. Aí ele foi, agora tá na Ponte Preta da vida, tá jogando Série B, essa coisa toda. Aí é também, assim, aquela coisa, na hora que aparece a oportunidade, treme. Não vou tremer. Mas é bom. Também. Eu acho que vai ser bom pro. Mas assim, é bom pro jogador, pro Rafael, mas triste pro Cruzeiro. Vai que na Série B o Fábio se lesiona, porque é bem mais velho, e aí não tem um goleiro com a confiança nota 7, nota 8, a ponto de jogar. E aí começa a empatar, perder jogos da Série B, e aí começa a pressão, a pressão. Então esse acho que é uma vírgula para se colocar, para a gente lembrar na próxima temporada. Tem que lembrar mesmo, assim, o Rafael, ele teve para sair antes, o Cruzeiro que foi lá e o convenceu a ficar. O São Paulo quis levá-lo para chegar e vestir a camisa, antes do Thiago Volpe seria o Rafael. O Rafael que ia chegar e eu tenho certeza que ele ia segurar a onda lá no São Paulo. Assim. O Cruzeiro convenceu justamente com essa questão da passagem de bastão, né? E eu acho que agora ele se convenceu, ou o empresário dele, ou a família dele, o convenceu que realmente que ele pode deixar de ser, ele vai deixar de ser o eterno reserva do Fábio, com um potencial incrível para deslanchar a sua carreira. O Rafael, se tivesse jogado há uns 3, 4 anos antes, assim, teria potencial de seleção brasileira. E com o Alisson jogando no Liverpool, sendo o melhor goleiro do mundo, né, na última temporada, é legal, sabe, para o futebol fora, ficar olhando para o nosso novo estilo de goleiro, e esses caras indo embora cada vez mais cedo, sabe? Nós tivemos uma geração de ouro que permaneceu no Brasil, né? Rogério Ceni, Marcão, Zete, Gilmar. O Dida é o cara que abre a porta, né? O Tafarel é aquela mais lá atrás, lá na 94, mas o Tafarel não explodiu lá fora. O Dida é que joga nos timões. Não, o Tafarel ele começou no Parma, depois ele foi pro Regina lá. Assim, é uma fase, é uma outra fase. Ele não ficou no time. O Dida que foi. A revolução da exportação brasileira, ela é do Romário para cá, né? Que é mais o Ronaldo fenômeno do que o Romário, que aí os caras começam a ganhar muito dinheiro e estão participando. A Champions League tem mais visibilidade, essa coisa toda. Também tem uma relação com relação à TV a cabo, a pluralidade da TV a cabo na casa das pessoas. As pessoas podem enxergar o cara lá fora, né? E eu acho que o goleiro no Brasil, ele tende a ser exportado mais. E, por exemplo, o Rafael é uma dessas oportunidades que acredito que já foi, né? Ninguém vai comprar um goleiro de 27 anos lá fora, que eu tô dizendo. Não. E só para lembrar que o Cruzeiro fez uma sequência de bons goleiros assim, que aí os agentes dos jogadores, nesse caso, os caras agiram certo, assim. Teve o Gabriel Brazão, teve o Gabriel. O Gabriel foi para o Milan, o Gabriel Brazão foi para a Itália também, foi para a Inter de Milão. Os jovens com 20 anos, 21 anos no máximo, assim, porque eles sabiam que galgar esses degraus até a titularidade do Cruzeiro seria muito complicado. Estão na Itália, estão jogando bem, estão, assim, sendo titulares, assim. O Gabriel está emprestado o Milan para a Fiorentina, se não estou enganado. Mas está indo bem. O Gabriel Brazão está lá em Milão também, está bem, assim. O Rafael que teve mais paciência nesse aspecto, assim, de tentar galgar esses degraus, assim, até o posto do Fábio. Ele vai ser o titular no Grêmio, assim, indiscutivelmente. A palavra é foda, mas a gente não fica usando foda, porque o Tropeirão Cast é o podcast da família brasileira. Então, assim, o cara teve uma gratidão com o time do Cruzeiro, foi lá, nós estamos juntos. Chega a hora que ele fala assim, ó, poxa, eu não posso perder um ano na Série B. Não fui eu que coloquei o time lá. Eu preciso voar, sabe? É uma pena, mas a gente tem que pensar, o cara é uma carreira, né? O cara tem que acreditar na carreira dele, porque o cara com 27 anos, se der mais 6 temporadas pra ele tá com 33, pô. Já tá descendo a curva, curva. Então o cara tem que pegar e tem que voar mesmo. Então, boa sorte pro Rafael,
uma pena para o time cruzeirense, mas isso mostra, de novo, planejamento ruim. Se você tem um potencial desse, você já vai fazendo a migração. É o famoso esquema, você joga a Copa e o outro joga o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é com um goleiro, o Campeonato Brasileiro é com o outro. Mas você tem essa coisa da posse, lá na Europa já se faz isso. Tem essa questão da posse, eu tenho que ficar aqui para não perder terreno. E aí o planejamento é do time e não do jogador. Mas fazer o quê? Vamos mudar? A gente vai ter muito Cruzeiro para as próximas semanas. A gente não vai gastar tudo de uma vez só, não. Toda semana a gente tem uma coisinha. Com certeza, vai ter umas 20 coisinhas para falar de Cruzeiro no próximo Tropeirão. Certamente. Pode tocar o barco aí. Não, que barco. Toca o sino. Toca o sino. Ameriquinha. O que nós temos para a América? A América... o elenco já está de férias, mas assim, a diretoria agiu rápido e já renovou praticamente com todos os principais jogadores para 2020. O Lucas Cal renovou o empréstimo com o João Paulo, com o Sávio, com o goleiro, o Ayrton para 2020. Com o Pedrão também. Então, assim, o América já está bem encaminhado e já fez a primeira contratação, né? Foi o Meia Lê, que estava no Cuiabá, fez um bom campeonato brasileiro da Série B, enfrentou o América, sim, já foi o primeiro reforço anunciado. Já mostra uma política diferente do América de 2018 para 2019. De 2018 para 2019, quando desmanchou o elenco todo por causa da queda para a Série B, o América fez o contrário. O América já manteve a base, já tem uma base, já tem um time base para trabalhar e vai começar a trabalhar em posições pontuais que ele precisa de reforço, assim, visando Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro da Série B. O América vai buscar. O América ainda deve buscar pelo menos mais um centroavante. Ele viu a deficiência do Júnior Viçosa em vários jogos, assim, deve fazer sombra, assim. Manteve o time base, principalmente ali na defesa, os laterais, o Diego Ferreira, o Leandro Silva, o Sábio, o João Paulo, assim, mais o goleiro Ayrton, e a zaga com o Ricardo Silva e o Lucas Cal. Essa base mantida já é muito, muito importante para o Coelho já começar 2020 mais forte e promissor. O América está trabalhando direitinho nessa fase de virada de ano, assim, e não está desesperado para sair catando jogador tudo quanto é lugar, porque precisa montar um time, não. O trabalho está sendo feito e os meninos da Copa São Paulo certamente também vão ser utilizados. Teve alguns bons valores que disputaram o Campeonato Brasileiro Sub-20 e Sub-17, que agora os Sub-17 vão ser Sub-18, né? Uhum. Então eles estão... Está bem encaminhado o Coelhão para 2020. Certinho? O Coelho, eu acho que a última coisa para finalizar, o Coelho, acho que tem que se preparar. Estou aqui com a tabela da Série B do ano que vem. Ué, já? Minha filha, que planejamento é tudo. O América ele tem um dilema ano que vem com a Série B, porque são 3 vagas para subir, né? Que uma é do Cruzeiro. Certo ou errado? Não, tô jogando na obviedade, mas assim, não é provocação, não. A lógica é que só tem 3 vagas na Série B ano que vem. Exatamente. Assim, vamos pensar assim, se o Cruzeiro cumprir a sina do time grande que é rebaixado, bate e volta, ok. Porque ainda assim que o orçamento do Cruzeiro seja menor, ainda vai ser maior do que todos os times da Série B. Justamente. Ou seja, se o América tem 3 vagas para disputar, porque o Cruzeiro, uma vaga é dele, você vai ter aqui em 2020, batendo de frente por essas 3 vagas, Vitória, Ponte Preta, Juventude, Náutico, Figueirense, Guarani, e aí eu ainda vou botar a chatura da Chapecoense. Tô falando isso, eu pensei aqui. Não tô botando nem Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas, sabe? Você tem só ali, ó, galera que sobe sempre. Juventude, Náutico, Vitória, Paraná, Ponte Preta.
E a Chapecoense. A Chapecoense caiu esse ano. A gente tem todo aquele rolo com relação ao infeliz acidente lá de Medellín, mas tudo indica que assim, o nível de organização dela é um padrão X. Se ela manter e tiver um jogo apresentável, ela vai brigar também. Então, o América talvez tenha um campeonato tão duro, ou se não pior, ano que vem para subir. Não, acho que o América vai ter um campeonato mais complicado, porque além do Cruzeiro, que é um clássico regional, desceram times assim que são, na Série B, eles são tubarões. É aquela história, você quer ser um peixinho, você quer ser um peixão na lagoa ou uma piaba no mar? No caso, quando o Avaí volta para a Série B, a Chape volta para a Série B, eles viram tubarões dentro da lagoa do negócio. Fica peixão assim. E você tem time de camisa, né? E o Náutico subiu. E o Náutico subiu também, é um time de camisa. Outro, quando cisma de encher a paciência, enche de time gigante. Então, assim, eu acho que o América tem que planejar o seu primeiro semestre já lembrando de abril. Começou o Campeonato Brasileiro. Legal. Bote, sabe? Já não fica com essa loucura de querer abraçar o mundo, não. Já pensa o primeiro semestre, mas já pensando no Campeonato Brasileiro, e aí acho que dá esse time atual com mais alguma coisa. Vamos pegar os melhores lá, os jogadores promissores do Campeonato Mineiro e fazer um upgrade. Bora que vai dar, sabe? Da liga. Não pode querer sonhar, sabe? Sabe, o dirigente tem muito isso. Quando vê o adversário em baixa, quer começar a crescer em cima dele. Aproveitar que o Cruzeiro está numa fase mais baixa e o América começar a querer mostrar as asinhas, né? Ou, no caso, a patinha do coelho, né? Não. Joga o seu futebol, acredita no seu planejamento, que dá. Esse ano foi um ano muito bom pelo contexto que aconteceu tudo aquilo. Beleza, meu amigo? Beleza. Finalizando o Tropeirão Cast, não sei se você consegue escutar ao fundo, uma doce chuva aqui. Está pingando, chovendo e molhando Belo Horizonte há dias e dias e dias, eu não sei. Tem Tropeirão Cast na internet, e na internet é no mundo inteiro. Se você adora Atlético, Cruzeiro e América, você pode escutar em qualquer lugar no planetinha. Então, aqui em BH tá chovendo. E aí, Anderson? Aí em Contagem, como é que tá? Aqui não tá chovendo, não. Aqui deu uma chuva mais cedo, aqui tá tranquilo, por enquanto. É isso aí. O que não vai faltar e não vai parar de chover informação. Toda quinta, Tropeirão Cast. Meu amigo Anderson, um abração pra você. Um abraço, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que vocês estiverem escutando. E até a próxima semana. Abração pra todo mundo. Até!